Pois bem, amigos, estamos de volta, começando da questão de número 16. Essa é a segunda parte para o exercício referente ao curso de agentes de polícia. Frisando novamente, é muito importante que vocês estudem bem por esse exercício, porque ele vai te dando algumas dicas a respeito do que seja a prova. Por outro lado, quero dizer a vocês que temos a gravação também do exercício para escrivães de polícia e a parte teórica ligada à apostila, nós vamos também colocar, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês poderão assistir a primeira e segunda parte do exercício de agentes de polícia, também com curiosidade os de escrivães de polícia, e vamos ter aqui também a apostila, certo? Que aí servirá a apostila para qualquer pessoa que queira, que tenha curiosidade em relação ao que seja impressão digital ou papiloscopia, certo? Então vamos lá, questão de número 16. A questão de número 16, ela diz o seguinte, questão de número 16. Bruno, por favor, coloca esse desenho. Eu coloquei aqui uma fotografia, na verdade, que eu peguei da internet, uma impressão digital em forma de maçã. Então, ela diz o seguinte, analisando esta impressão digital, levando-se em consideração a amputação sofrida por este dedo, mesmo assim, podemos classificá-la como um verticilo, pois a cicatriz não interferiu a ponto da mesma não poder ser classificada. Esqueçam, eu estou mostrando o desenho, a fotografia, né, de uma impressão digital. Esqueçam a fotografia e vamos para a teoria. Prestem bem atenção. Na sala de aula, algumas pessoas disseram assim para mim, Hinaldo, eu não estou conseguindo visualizar o delta, esse segundo delta, para dizer se é ou não um verticilo, certo? E eu sei que realmente não é fácil, mas você esquece essa fotografia e você parte para a teoria. Vamos tentar mostrar aqui de uma maneira fácil, olhando para isso aqui e levando para a teoria. Suponhamos que vocês tivessem uma impressão digital dessas aqui, certo? Então, eu perguntaria a vocês, essa impressão digital é o quê? É um arco, qual o tipo fundamental? Arco, presília interna, presília externa ou verticilo? E você diria assim para mim, eu não sei. Mesmo assim, será que dá para acertar essa questão? Sim. Eu não sei qual é o tipo fundamental aqui. Mas, imagine o seguinte, se eu cortasse isso aqui, você pode dizer assim, olha, eu não sei não, porque eu não sei o que é delta, eu dormi na aula, não entendi bem o que é delta, mas se eu apagasse isso aqui, então veja bem, tinha isso, houve uma amputação. Será que essa amputação, nessa parte aqui superior, ela iria interferir nessa classificação primária? Olha só, quem já está conhecendo, já está conseguindo classificar essas impressões, ele diria logo, não, isso aqui é um arco.
perfeitamente. Se eu corto essa parte, daria para saber que era um arco ainda? Sim. Se eu amputo mais um pedacinho aqui, daria para saber que é um arco ainda? Sim. Concordam comigo? Aqui teria uma amputação do dedo e aqui também. Só restaria isso aqui da impressão digital. Mesmo assim, vocês diriam que era um arco. Se eu chego e faço isso, amputo mais esse dedo. Será que dessa maneira vocês poderiam dizer que ainda é um arco? Poderia pairar algum tipo de dúvida a respeito disso. Então, quando você não puder afirmar qual o tipo fundamental e por conta de uma amputação, você vai dizer que é uma amputação, que é um tipo acidental, certo? Se eu disser que é uma cicatriz, eu vou ter que botar que é uma cicatriz. Eu não consegui visualizar qual o tipo fundamental por conta dessa cicatriz. Então, eu costumo até colocar assim, cicatriz é menor que amputação, concordam? Cicatriz é menos grave que amputação. Por ser menos grave, a gente vai dar nota menor, ela vai dar 5, e a amputação, que é mais grave, vamos dar 6. Sabemos que 1, 2, 3 e 4 são os tipos fundamentais, certo? Que nosso amigo André Siqueira, ele disse que era o quê? A veia. Veia, né? Arco, presídia interna, presídia externa e verticilo, certo? 5, cicatriz. E 6, amputação. Até se vocês perceberem, tudo eu acredito que foi feito em relação a valores. Arco não tem nenhum delta, recebeu a nota mínima. Presília interna e externa, elas têm cada uma um delta, receberam nota 2 e 3, e a nota máxima quem recebeu foi o verticilo. Aqui como tipos fundamentais e aqui como tipos acidentais. Então, vamos tentar fazer aqui outro desenho para ver se vai clareando aí essas definições para os senhores. Imaginem que eu tenho aqui uma impressão digital e aqui nós temos esse delta, certo? Então, nós temos isso aqui, ok? Eu olho para aqui, vejo que o delta está à esquerda, então isso aqui é uma presília externa, ok? Presília externa. Então, se eu chego e tenho uma cicatriz aqui nessa área, isso aqui ficou obscuro. E eu digo, poxa, será que aqui tinha ou não um delta? Será que tem 2 deltas? Será que era um arco? E agora, o que seria isso? Essa cicatriz, ela está interferindo nessa minha classificação. Então, como ela está interferindo e ela é cicatriz, eu vou dizer que é número 5. Se fosse uma amputação aqui, ó, o sujeito teve o dedo amputado até aqui. E agora?
O que é isso? Não dá para saber. Uma amputação. Então, analisando esta impressão digital, levando-se em consideração a amputação sofrida por este dedo, mesmo assim podemos classificá-la como verticilo, pois a cicatriz não interferiu a ponto da mesma não ser classificada. Então, sempre que a cicatriz ou a amputação não interferir nessa classificação, nós vamos classificá-la como tipo fundamental 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, novamente, voltando à questão, analisando esta impressão, levando-se em consideração a amputação sofrida por este dedo, mesmo assim podemos classificá-la como verticilo, beleza, pois a cicatriz não interferiu a ponto da mesma não ser classificada. Ok, verdadeira questão. Vamos para 17. A identificação necropapiloscópica tem como finalidade precípua identificar pessoas mortas. Porém, ela de nada serve para a investigação criminal. Repetindo, a identificação necropapiloscópica, estudo das papilas, certo? Necro, referente a cadáver. Tem como finalidade precípua, principal, identificar pessoas mortas, verdade. Porém, ela de nada serve para a investigação criminal. Imaginem os senhores agentes de polícia, senhores e senhoras. O delegado de polícia de determinada delegacia, determinada circunscrição, toma ciência que há um corpo foi encontrado um corpo em determinado local. E você é designado para ir para este local. Chegando lá, tem um corpo. Alguém está morto. Tem uma pessoa morta. Qual o primeiro procedimento e quais as primeiras perguntas? Todos perguntam, quem é ele? Você vai chegar no local e você vai perguntar, quem é ele? E algumas pessoas podem dizer, ninguém nunca viu esse cidadão passando por aqui ou essa mulher passando por aqui. Ou vocês podem encontrar um quadro completamente diferente, onde tenha amigos ou familiares que identifiquem aquele corpo, que pode ser ou não verdade aquilo que eles estão falando. Vamos analisar as três situações. Ninguém sabe quem é aquele corpo. Esse corpo vai ser levado ao Instituto de Medicina Legal, vai dar entrada como identidade desconhecida, um corpo de identidade desconhecida, e serão coletadas as impressões digitais desse cadáver e serão enviadas ao Instituto de Identificação para que lá o Instituto se pronuncie a respeito daquele corpo. Ele identifique, diga quem é. Se essa pessoa tem uma identificação civil, ou seja, uma identidade, uma carteira de identidade, provavelmente, via de regra, essa pessoa será identificada. Pode ser até que ela não tenha uma carteira de identidade, mas que em outro momento ela foi identificada criminalmente. Também constam as impressões digitais, que será um indicativo, será um indício de quem seja ela, que ela pode ter sido presa, autuada em flagrante e ter usado um nome falso, um nome fictício, e por outro lado ela nunca tirou uma carteira de identidade no estado de Pernambuco. Então vai ficar muito difícil saber realmente quem é ela. Então, lá na identificação criminal, as impressões digitais vão coincidir e vai existir um nome. E daí vamos pesquisar, também isso é função, nesse caso agora, do delegado, para saber realmente se aquilo ali é verdade. Pode ser verificado até em outro estado, ou que ele peça ao perito papiloscopista que verifique junto a outros estados para saber realmente se essa pessoa já foi identificada civilmente em outro estado. Então vamos lá. No primeiro caso, ninguém sabe quem é essa pessoa.
No segundo caso, um amigo ou um familiar afirma ser certa pessoa. Pode ser que, ao chegar o IML, essa impressão digital seja sendo coletada e enviada para o Instituto de Identificação, os peritos do Instituto de Identificação digam, a família diz que ela é fulano de tal, pessoas afirmam que ela é fulano de tal, onde na verdade não é, certo? Então, a descoberta em relação a essa pessoa, saber quem essa pessoa é tão importante quanto saber quem é o criminoso, porque saber quem é a pessoa morta já vamos trilhar um caminho, a investigação vai trilhar um caminho a respeito da morte dessa pessoa, quem seja o autor desse delito, certo? Então, a identificação necropapiloscópica, ela ajuda e muito na investigação criminal. Afirmar categoricamente quem é aquela pessoa que está morta, no meu ponto de vista, é tão importante quanto saber quem foi o autor do delito, ou talvez até mais importante. Vejamos, alguém desaparece. Já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a família procurando incansavelmente. De repente, o Instituto de Identificação se pronuncia e diz: nós conseguimos descobrir que essa pessoa que estava desaparecida, na verdade, ela está morta. Então, a família, de certo modo, vai ter um certo descanso, né? A gente dá graças aqui em Pernambuco, uma das pessoas mais importantes que contribuiu, que na verdade um dos fundadores desse serviço aqui em Pernambuco, da identificação necropapiloscópica, meu amigo Alexandre Brito, devemos muito a ele, juntamente com outros colegas, como Paulo Sérgio, que é professor aqui da Academia de Polícia, certo? Nossa colega Nilma também. Devemos muito a essas pessoas que foram as pessoas que acreditaram e acreditam até hoje na necropapiloscopia. E Pernambuco serve de referência em todo o Brasil em termos de perícia necropapiloscópica. Então, a questão de número 17, quando ela diz: a identificação necropapiloscópica tem como finalidade precípua identificar pessoas mortas. Ok, verdade. Porém, ela de nada serve para investigação criminal. Errada, certo? Ela serve e muito. Questão de número 18. Sabemos que os datilogramas contêm elementos técnicos e que a linha diretriz marginal é um elemento técnico. Também podemos afirmar que a linha diretriz marginal faz parte do tipo fundamental chamado arco. Bem, essa questão contém alguns erros e vamos começar explicando quais são esses erros. Pois bem, vamos escrever assim: elementos técnicos e vamos chamá-los de ETs, elementos técnicos, para que vocês decorem de uma maneira mais fácil. E aqui nós temos, a questão fala de elementos técnicos, e vamos colocar assim: elementos técnicos, vamos fazer aqui o diagrama de Venn, seria esse círculo, e elementos constitutivos vamos chamá-los de E6, EC,
S, E de elemento, C de constitutivo, e S que é o plural, né? E vamos fazer aqui o diagrama. Então, elementos técnicos é mais abrangente que elementos constitutivos. E quais são os elementos técnicos? Vamos apagar aqui. Novamente, vocês já sabem que os elementos técnicos, eles são mais abrangentes. E agora eu vou mostrar por quê. Quais são os ETs? Para quem nunca viu ET, está vendo agora. Quais são os ETs? Nós temos desenho digital, começa com DE de dedo, certo? Desenho digital a gente vê diretamente no dedo. E nós temos como outro elemento técnico, nós temos o quê? A impressão digital. Impressão digital. Então, aqui nós temos como ETs, elementos técnicos, desenho digital, que está no dedo, impressão digital ou uma palavra pouco usual, datilograma. Ninguém fala datilograma. Eu nunca vi ninguém falando datilograma. Talvez Brito, meu amigo Brito, tenha falado uma vez na vida. Mas está lá na apostila, então a gente vai lá e fala datilograma. Pode estar, na hora da prova, pode estar escrito lá datilograma. Então, os ETs, que são o desenho digital que está no dedo e a impressão digital da datilograma. Agora, a questão diz o seguinte: sabemos que os datilogramas contêm elementos técnicos. Os datilogramas contêm elementos técnicos? Não, porque o datilograma já é um elemento técnico. A questão começa já errada por aí. Depois, mais na frente, e que a linha diretriz marginal é um elemento técnico. A linha diretriz marginal, o que seria isso? Vamos fazer o seguinte. Aqui tem um dedo e a linha diretriz marginal. Isso aqui é um delta, linha diretriz marginal, linha diretriz basilar. Novamente, o que está aqui embaixo, sistema de linhas marginal, o que está aqui em cima, sistema de linhas basilar e aqui marginal. E essa linha que eu digo sempre que é o divisor de águas, que vai dividir esses campos, linha diretriz marginal, linha diretriz basilar. E o que está aqui no centro, sistema de linhas nuclear. Então, quando a questão diz e que a linha diretriz marginal é um elemento técnico, não. Eu até falo muitas vezes na aula como os elementos constitutivos estão dentro dos elementos técnicos. Eu até muitas vezes eu falo que pontos característicos, de certa maneira, vez por outra eu digo que os pontos característicos também são elementos técnicos, mas na verdade estão dentro dos elementos técnicos, certo? Então, quando a questão diz assim, também podemos afirmar que a linha diretriz marginal, que é essa aqui, faz parte do tipo fundamental arco. Ora, olha só, o tipo fundamental arco, ele é uma figura adéltica.
ele não tem delta. Vamos colocar aqui esse arco plano. Ele não tem delta, certo? Ok? Ele não tem delta. Então a questão, voltando para ela está errada, porque sabemos que os datilogramas por impressão digital contém elemento técnico. Não, datilograma e impressão digital já é um elemento técnico. Começou o erro. E que a linha diretriz marginal é o elemento técnico. A linha diretriz marginal é um elemento constitutivo. Constitui, forma a impressão digital. Isso é na figura presilha interna e presilha externa e verticilo. No arco, como é adéltico, ele não vai ter o quê? Delta. Se não tem delta, não tem linha diretriz marginal, nem linha diretriz basilar. Então, também podemos afirmar que a linha diretriz marginal faz parte do tipo fundamental chamado arco. É errado. Então, na verdade, toda a questão está errada. Certo? Então, questão 18, errada. Vamos agora para a questão de número 19. Bruno, por favor, coloca na tela essa fotografia. Certo? Como vocês estão observando aí no monitor de vocês, existe uma fotografia de uma xícara. E aposta nessa xícara, nós temos o quê? Nós temos uma impressão digital, nós temos um datilograma ou nós temos um desenho digital. Lembre-se da carteira de identidade. Você está vendo a impressão digital? Tá. Então você tem uma impressão digital. Desenho digital é aquilo que nós temos olhando diretamente para o dedo. Isso pode ser uma questão de prova. Atentem para isso. E impressão digital também é chamada de datilograma. Então vejamos. Chegando ao local de crime, a autoridade policial mandou que você se dirigisse a um local de crime, né? Chegando a esse local de crime, você se depara com essa xícara. Essa xícara, ela está em cima de uma mesa, por exemplo. Podemos afirmar que essa impressão é visível porque ela está modelada. Reparem que a impressão digital ela está de cor vermelha. Suponhamos que seja sangue, certo? Seja sangue. Então, chegando ao local de crime, você se depara com essa xícara. Podemos afirmar que essa impressão é visível porque ela está modelada? Não, ela é visível porque ela foi colocada ali por conta de uma tinta, por conta de um corante, certo? Então, você está vendo a impressão digital. Ela é visível, certo? Como eu já venho falando sempre, modelada é referente a molde. Então, agora vamos mudar toda essa história. Vamos supor que você chegue ao local de crime e você encontre um artesão que estava confeccionando essa xícara e na hora que ele está modelando, vamos imaginar até um corpo maior. Ele está modelando uma tigela de barro grande, um vaso. E alguém chega por trás e desfere nesse artesão um tiro na nuca. E, com impacto, ele se projeta para frente e, como ele estava modelando esse objeto, ele pressiona e as mãos, as extremidades, os dedos penetram nesse objeto, certo? Então, ele estava lá, recebe o tiro, estava trabalhando e estava lá uma tigela, um pote, seja o que for, entrou.
Como esse barro, essa argila estava mole, o que foi que houve? Ficou o molde dos dedos dele até da palma da mão ali pressionado nessa peça que ele estava confeccionando. Diferentemente, na questão aqui, você está vendo que tinha uma tinta e, por conta dessa tinta ou do sangue, ficou lá na xícara a impressão digital. Vejam que são duas situações completamente diferentes. Então, chegando ao local de crime, você se depara com essa xícara. Podemos afirmar que essa impressão é visível? Sim. Beleza, você está vendo, é visível. Porque ela está modelada? Não. Ela é visível porque ela foi colocada ali por conta de um corante, uma tinta, certo? Por sangue. Então, ela é visível por isso. Ela, se fosse modelada, ela também seria visível, mas ela não é visível porque foi modelada, ok? Então, a questão de número 19, ela é falsa. Vamos para 20. Bruno, por favor, coloque aí. Que interessante essa impressão. Prestem atenção nessa impressão. Vocês veem muito isso em filme policial, né? Então, ela diz o seguinte, a questão. Podemos afirmar que essa é uma impressão do tipo latente, porque ela é semivisível ou invisível a olho nu. Eu já venho falando várias vezes, mas mais uma vez eu sei que é importante colocar aqui o vi, eu vi, mola, certo? Vi. Vamos dizer logo aqui que essas duas aqui são visíveis. Visível. Modelada. Como o nome já diz, visível é visível e modelada é visível. Certo? Venho falando do vizinho que está fazendo a calçada, o cimento está fresco e quando o vizinho dá as costas, eu com o desejo de deixar minha marca permanente ali, eu pressiono a palma da minha mão, vai ficar modelada a palma da minha mão, certo? E latente, as latentes, elas são semivisíveis ou invisíveis a olho nu, certo? Semivisíveis ou invisíveis. São aquelas impressões que você imagine uma superfície como um alumínio. Você chegou no local de crime e está ali. Estão ali várias peças de alumínio. Numa delas tem uma impressão digital e você não consegue visualizar. E o perito papiloscopista, com a experiência que ele adquire do dia a dia e através de alguns mecanismos, ele consegue perceber, ele vai pesquisando em cada objeto daquele e consegue, através de alguns instrumentos, de algumas técnicas, ele consegue ver uma impressão digital ali naquele alumínio. Ela estava invisível a olho nu, mas você pode chegar no aço ou no próprio alumínio e você olhar e ver que realmente ali tem uma impressão digital. Ela está ali mais ou menos visível, seria semi-invisível. Então, podemos afirmar que essa é uma impressão do tipo latente. Beleza. Podem reparar que tem até pó por cima dela, né? Porque ela é semi-visível ou invisível. Ok. Invisível a olho nu. Então, as latentes, elas são semi-visíveis ou invisíveis a olho nu. Então, a de número 20 é verdadeira. Ok? 21. Datilograma e impressão digital são substantivos que têm o mesmo significado. Eu nem vou comentar essa questão, porque a gente já vem revisando, né? Só muda uma coisa. No desenho digital que você olha diretamente no dedo. Desenho digital, o dedo. Datilograma e impressão digital são sinônimos. Ok, verdadeiro. 22. Ofício. Bruno, por favor, coloque essa imagem na tela.
Olha só, ofício 12 de 12 de 1912, impressão pertencente a Hinaldo Menezes. O delegado de polícia mandou essa impressão para ser periciada, provavelmente, e disse que pertencia a Hinaldo Menezes. Vamos lá. Esse datilograma, ou impressão digital, né, foi enviado para ser periciado. Como já sabemos a quem pertence, podemos afirmar que essa é a impressão questionada. Ora, lá nesse documento tinha uma impressão digital e talvez tivesse esse nome, Hinaldo Menezes, certo? E o delegado mandou para que o Instituto se pronunciasse. Então, ela tinha um nome ou não. Vamos supor que era um documento que lá dizia que pertencia a Hinaldo Menezes, mas pode ser também que não tivesse nome nenhum, certo? Simplesmente eu afirmava lá na delegacia que aquilo era minha. Aquela impressão pertencia a mim. Então, como eu disse, como já sabemos a quem pertence, podemos afirmar que essa é a impressão questionada. Será que nós sabemos a quem pertence? Mas vamos dizer que fosse. Eu coloquei impressão na frente do delegado e assinei. Está vendo, doutor? Isso aqui é minha. Essa impressão é minha. Mas pairam dúvidas quanto a algo relativo a essa impressão digital. Então, ela foi encaminhada para ser periciada. Como já sabemos a quem pertence, o delegado disse, olha, foi ele de próprio punho que declarou, eu vi quando ele colocou o dedo lá, podemos afirmar que essa impressão é a questionada. Não, ela é a questionada, realmente ela é a questionada, mas não é por conta de como já sabemos a quem pertence, não é por conta de que nós já saibamos a quem pertence. Na verdade, a impressão questionada é aquela impressão que ela vai ser encaminhada para ser periciada. E ela vai ser confrontada, como eu já disse aos senhores, por uma impressão padrão que está em um documento oficial. Então, a 22, ela é falsa. Vamos para a 23. Essa é uma questão interessante. Prosopografia é o estudo das partes constitutivas do corpo. Tem como objetivo localizar pontos característicos semelhantes e divergentes em um corpo humano em relação a outro. Olha só, o rosto, ele faz parte do corpo humano. Isso é verdade, isso é inegável. Porém, prosopografia é o estudo das partes constitutivas do rosto, certo? Então, mesmo que o rosto faça parte do corpo, mas ele estuda especificamente o rosto. Então, tem como objetivo localizar pontos característicos semelhantes e divergentes, verdade, em um corpo humano em relação a outro. Não, de um rosto humano em relação a outro. De um rosto de uma pessoa em relação a outro. Então, o delegado de polícia, ele tem uma foto de uma pessoa com 15 anos de idade e agora ele tem uma foto de uma pessoa com 50 anos de idade. E ele quer saber se aquela pessoa é a mesma. E temos aqui Márcio, que trabalha no DHPP, meu amigo Márcio, nós temos Pedro Ivo também, meu amigo Pedro Ivo, são as duas pessoas que eu conheço que atualmente trabalham nesse tipo de laudo prosopográfico, e eles vão ver pontos semelhantes e divergentes entre esses dois rostos, certo? Então, essa 23 ela está errada, porque a prosopografia é o estudo das partes constitutivas do rosto, ok? Mesmo o rosto fazendo parte do corpo. 24. Os institutos de identificação de todo o Brasil albergam, protegem, têm em seus arquivos diversos documentos. Verdade. Como exemplo desses documentos, podemos citar o prontuário civil. Beleza, tranquilo, está certo. Por conta disso, consideramos o prontuário civil como documento padrão, assim como todo documento emitido por órgãos oficiais. Mesmo que vocês
não soubessem o enunciado numa prova não vai cair assim porque não tem na apostila. Mas mesmo que vocês não soubessem, ele diz, os Institutos de Identificação do Brasil têm em seus arquivos documentos. Isso vocês sabem que é verdade. Como exemplos desses documentos, podemos citar o prontuário civil. Tudo bem, eu estou afirmando e é verdade. Por conta disso, consideramos o prontuário civil como documento padrão. Se eu afirmo que ele faz parte do Instituto de Identificação, que é um órgão público, então isso é um documento oficial. Se ele é um documento oficial, ele é um documento padrão, certo? Então, assim como todo documento emitido por órgãos oficiais. Isso a gente já falou em outras oportunidades, desde o início eu venho falando, e nessa 24 ela é verdadeira. Vamos para a questão do número 25. As extremidades, não, as impressões latentes, Vimola. As impressões latentes também podem ser invisíveis. Olha, eu já falei para vocês. Visível não precisa nem dizer, pessoal. Visível é visível. Eu estou vendo. Modelada, está lá na calçada do vizinho, estou vendo. Certo? Não é ficção, não é fantasma. Então, visível e modelada é visível. Por exclusão, nós temos as latentes, certo? Onde elas são o quê? Semi-visíveis ou invisíveis a olho nu. Então, as impressões latentes também podem ser invisíveis. Por conta disso, nunca podemos encontrar impressões desse tipo, latentes, né? Em locais de crime, não. Se a questão dissesse assim, por conta disso, nunca poderemos visualizar. Se eu digo que a impressão é invisível, não poderemos visualizar. E mesmo assim, estaria errado porque o profissional, ele sai olhando a cena do crime, o perito papiloscopista, e ele vai imaginando, ele vai vendo locais prováveis que a vítima tenha pego. Se é nessa sala, ele tem esse quadro, provavelmente vai ter aqui. Coloquei aqui, ó, impressão digital. Até que eu estou vendo agora, mas na hora, daqui a algumas horas, cena do crime não é tão fácil, mas chega aqui o perito com experiência e ele olha, eu acho que aqui tem uma impressão digital. E ele vai se valer de alguns instrumentos, certo? De algumas técnicas, e vai ver que aqui tem uma impressão digital, vai revelar essa impressão digital, certo? Então, as impressões latentes também podem ser invisíveis, concordo. Por conta disso, nunca poderemos encontrar impressões desse tipo em locais de crime. Falso. Então, a 25, ela é falsa, que poderemos, logicamente, encontrar essas impressões. 26. A presilha externa é representada pelo numeral 3. André Siqueira vai entrar novamente aqui nessa. A técnica do nosso colega André Siqueira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. A presilha externa é representada pelo numeral 3. André, aluno de agente de polícia, turma 2012, AP2, ele disse o seguinte, quer ver? Veia. Logicamente, A de arco, né? Presilha interna, presilha externa e verticilo. Graças à técnica do nosso amigo André, muita gente vai acertar essas questões, certo? Então, eu digo, a presilha externa é representada pelo numeral 3. Ok, verdadeiro. Essa foi a de número 26. Vamos para a 27. A finalidade da identificação criminal é individualizar a pessoa supostamente criminosa.
Por que supostamente? Imaginem os senhores que tudo leva a crer que aquela pessoa foi a quem praticou aquele delito. E ela vai ser autuada em flagrante, isso é um dos casos, e pode ser levada até o Instituto de Identificação para que lá sejam coletadas as impressões digitais dessa pessoa. Ele diz que o nome dele é Hinaldo Menezes, ao ser autuado em flagrante. Ele pode até ter uma carteira de identidade ou outro documento qualquer, onde tem esse nome, Hinaldo Menezes. Quando ele é levado para o Instituto de Identificação, lá são coletadas as impressões digitais dele e, consequentemente, paulatinamente, foto, impressão digital e pesquisa. Nessa pesquisa, os peritos papiloscopistas vão, se for verdadeiro, eles vão dizer, eles vão achar o documento padrão, é aquele documento que está lá no Instituto, eles vão trazer aquele prontuário para cá e vão comparar as impressões com as impressões coletadas dessa pessoa que se diz chamar Hinaldo Menezes. Então, qual é o objetivo da identificação criminal? Muita gente pensa que o objetivo da identificação criminal é colocar o nome do sujeito no sistema criminal. Não é. O objetivo principal é pegar essas impressões digitais, fazer a comparação e individualizar essa pessoa, dizer quem realmente ela é. Então, a finalidade da identificação criminal é individualizar a pessoa supostamente criminosa. E ainda digo supostamente criminosa, que a pessoa estava na cena do crime, no local do crime, mas não foi ele quem praticou, mas tudo leva a crer que foi ele foi autuado em flagrante. Outra situação, o sujeito, Hinaldo Menezes, tem seu carro roubado e vai, juntamente com o carro, a identidade de Hinaldo Menezes. E a pessoa que roubou o carro de Hinaldo Menezes começa a fazer uso da identidade de Hinaldo Menezes, começa a praticar delitos. E um dia sai um mandado de prisão para que seja recolhida à prisão Hinaldo Menezes. E Hinaldo Menezes, que sou eu, estou em casa tranquilamente, e chegam policiais e dão voz de prisão a mim, por força desse mandado de prisão. Eu vou preso, insisto em dizer que não sou eu, alguns delegados cuidadosamente enviam essa pessoa para o Instituto de Identificação. Chegando lá, quando essa pessoa que me roubou foi presa em flagrante, em algum momento, cuidadosamente alguém coletou a impressão dessa pessoa e está lá num boletim individual, um documento que já falei muito em sala de aula, isso está lá no Código de Processo Penal. Então, quando esse boletim individual ele é arquivado no Instituto de Identificação e eu fui preso injustamente, quando eu chegar ao Instituto de Identificação, vão coletar minhas impressões digitais e vão achar minha pasta criminal, Hinaldo Menezes. Só que não sou eu, quer dizer, eu sou eu, só que alguém estava usando meu nome. E o perito papiloscopista, cuidadosamente, vai trazer esse material para cá e para a sala dele vai ver que tem uma impressão digital. Quando ele comparar a impressão digital, ele vai dizer, ora, não é Hinaldo Menezes. Então, mas aquela impressão que está lá nesse boletim individual foi coletado onde? Na delegacia, quando da prisão em flagrante dessa pessoa. Então, se sabe o quê? Aquela pessoa que foi presa em flagrante, naquele momento não era Hinaldo Menezes. Certo? Então, a gente vai poder, esse serviço vai poder colocar um inocente em liberdade. Certo? Então, a finalidade da identificação criminal é individualizar a pessoa supostamente criminosa. Verdadeiro. Vamos lá para 28. Novamente falando sobre identificação criminal, né?
A identificação criminal é composta obrigatoriamente pelo processo fotográfico e pelo processo datiloscópico. Ok, isso está na apostila. Aqui em Pernambuco, isso não está na apostila, mas basta raciocinar e você chega lá. Aqui em Pernambuco também são coletadas as impressões das palmas das mãos, certo? Eu estou me referindo, você nem sabe que coleta da palma das mãos, mas a pergunta está relacionada não diretamente a isso. Aí eu digo, veja bem, aqui em Pernambuco coletada a impressão da palma da mão, né? Dessa maneira podemos afirmar que usamos o processo datiloscópico, por quê? A identificação é composta obrigatoriamente pelo processo fotográfico e pelo datiloscópico, já afirmei. Então, pela coleta das impressões digitais. Pelo processo fotográfico, ok, eu já disse lá em cima, e pelo processo quiroscópico. Aí o sujeito pode dizer, mas a questão não tinha lá na apostila que em Pernambuco usava a palma das mãos. Não, a gente está dizendo o seguinte, que usar a palma das mãos é processo quiroscópico. É verdade ou falso? Se eu dissesse, aqui em Pernambuco usa-se o processo fotográfico, usa-se o processo datiloscópico e usa-se também a impressão da planta dos pés. Então, usamos também o processo fotoscópico. Estaria certa a questão? Estaria. Ok? Então, para a questão de número 28, é verdadeiro. Então, o uso das impressões contidas, dos desenhos contidos da palma da mão é quiroscópico, certo? 29. Se uma pessoa é considerada desaparecida, não podemos nos valer da identificação necropapiloscópica. Ora, a gente já viu isso. Lógico que pode, tem que usar, na verdade tem que usar, certo? Do processo da identificação necropapiloscópica, porque ela usa apenas a papiloscopia. Isso aqui está uma confusão danada essa questão, mas logicamente que se uma pessoa é considerada desaparecida, podemos nos valer da identificação necropapiloscópica e ela usa o quê? O método das impressões digitais. O processo datiloscópico é usado, certo? Apesar que, porque ela usa apenas a papiloscopia. Lógico, a papiloscopia, ela abrange, como eu já disse aos senhores, papiloscopia estuda as papilas dérmicas existentes na ponta dos dedos, nas extremidades, datiloscopia. Ela estuda o que está na palma da mão, quiroscopia, as papilas existentes nas palmas das mãos, e na planta dos pés, chamada a podoscopia. Ok? Também, como eu já disse para os senhores, existem livros manuais que usam a poroscopia. Dizem poroscopia. Estudo dos poros. Poroscopia. Certo? Então, a necropapiloscopia, na verdade, ela usa apenas a papiloscopia. Lógico, ela usa apenas a papiloscopia. Vai dizer que não podemos nos valer da identificação. Se uma pessoa é considerada desaparecida, não podemos nos valer da identificação necropapiloscópica. Aí está o erro. Por quê? Vamos falar um pouquinho de história. Imaginem os senhores que uma pessoa desapareceu em 2011, dezembro de 2011, fazendo agora um ano. E essa pessoa, essa família, a família dessa pessoa se dirige até o Instituto de Identificação. E lá ela se dirige a esse setor de necropapiloscopia e encontra lá um profissional que provavelmente é o chefe Brito, meu amigo Brito, Alexandre Brito. E ela conta o caso a Brito. E Brito vai pesquisar quando foi que essa pessoa desapareceu. A família diz que foi em dezembro de
2011. Mais precisamente que dia? Ela saiu de casa no dia 10 e não retornou. Então, o Brito, cuidadosamente, ele vai até o arquivo necropapiloscópico do dia 10 de dezembro de 2011 e vai começar a fazer uma pesquisa através das impressões digitais. Provavelmente essa família vai levar um nome dessa pessoa, logicamente, né? Vai ter que levar o nome doente da pessoa da família, e Brito vai pegar o nosso material padrão, que será o prontuário civil, e vai levar até a sala dele e vai comparar com as impressões de pessoas de identidade desconhecida do dia 10, do dia 11, do dia 12. Ele vai procurar dezembro, janeiro, fevereiro, março. Por quê? Essa pessoa pode ter morrido em dezembro, o corpo ter sido encontrado em janeiro, em fevereiro, em março. E ele vai fazer essa pesquisa. Então, se uma pessoa é considerada desaparecida, podemos nos valer da identificação necropapiloscópica. E ela usa apenas a papiloscopia, lógico, ela usa, porque também vamos citar outro caso. Na identificação criminal, como na questão anterior nós comentamos, eu disse que na identificação criminal tem a impressão da palma das mãos, processo quiroscópico, só na identificação criminal. E suponhamos que essa pessoa desaparecida, ela não tenha identidade e a família até afirme, olha, ela está ainda, esse profissional Brito diga, essa pessoa morreu, chegou aqui, mas ela não foi enterrada ainda, ela está no IML. E poderíamos, Brito, esses profissionais poderão se valer disso, ir até o IML, coletar a impressão da palma da mão, porque no arquivo criminal nós temos a palma das mãos. Imaginem os senhores, nesse caso hipotético, que essa pessoa foi encontrada sem os dedos da mão. Quem o matou resolveu amputar todos os dedos, para que a identificação ficasse mais difícil. Então, mas como poderá ser colhida a impressão da palma da mão, então, como no nosso arquivo criminal de 3 anos para cá, nós temos esse arquivo com a palma da mão quiroscópico, poderá ainda fazer esse laudo e dizer se é ou não pessoa, entende? Então, a questão de número 29 é falsa. Vamos para 30. A imutabilidade e perenidade são princípios fundamentais da datiloscopia. Logicamente, princípios fundamentais é o que? VIP, variabilidade, imutabilidade e perenidade, certo? São princípios fundamentais da papiloscopia, que consequentemente é subdividida aqui, certo? Como também na poroscopia. Os poros estão lá naquele local e não vão sair daquele local, ok? Então, a questão de número 30 é verdadeira. Vamos para a questão de número 31. Os laudos prosopográficos são conclusivos, assim como o retrato falado. Já falei para os senhores que esse laudo prosopográfico, que hoje é feito pelo meu amigo Pedro Ivo, um dos que fazem esse retrato, esse laudo prosopográfico, e Márcio lá do DHPP, Márcio Mendes, meu amigo Márcio Mendes, inclusive vem inovando muito na técnica de retrato falado, também minha amiga Solange. Então, esse laudo prosopográfico, ele não é conclusivo em nada. Quando esses profissionais fazem um laudo prosopográfico, pegou uma fotografia de uma pessoa com 15 anos de idade, ela agora tem 40. Então, esses profissionais vão dizer que existem pontos semelhantes, até muito semelhantes,
pouquíssimos divergentes, tal, mas ele não vai dizer que aquela pessoa, que a foto estava com 15 anos e agora com 40 é a mesma pessoa, certo? Ele não vai dizer. Ah, e o retrato falado, muito menos. O retrato falado, o profissional, ele reproduz o que a vítima está narrando. E depois ele vai mostrar a vítima e vai dizer, dê uma nota a esse retrato falado, de 1 a 10, e ela vai atribuir uma nota. Se essa nota for muito baixa, vamos dizer 5, 6, eles já consideram improvável. Se eu que vi o agressor ou a agressora, eu vou e narro como era essa pessoa, e depois eu olho para a própria foto e digo, dou nota 5, será que essa pessoa dá para ser presa olhando para essa fotografia? Eu digo, não sei, eu acho que não. Será que ela realmente, porque pode prender até o inocente, não sei. Então, vocês percebem que o laudo prosopográfico é feito pelo profissional, onde ele vai dizer que existem pontos semelhantes e divergentes. Já no retrato falado, ele não vai dizer isso. O que está lá é dizendo que o profissional foi apenas um instrumento, certo? Eu sempre digo, é aquela interface, né, entre vítima e computador. Ele está ali no meio, ele vai receber as informações da vítima, vai passar ali para a tela do computador e a vítima vai dizer se parece ou não, certo? Então, os laudos prosopográficos são conclusivos, falso, assim como o retrato falado, falso. Então, meus amigos, nós ficamos por aqui. Foram 31 perguntas, onde debatemos até exaustivamente. Marquem na apostila de vocês, e podem imprimir aqui no site, lá na seção downloads, vocês vão lá e baixam essa apostila não, esses exercícios, marquem, o gabarito está aqui embaixo, vocês poderão conferir depois, estudem, certo? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu acho que de 0 a 10 agora chega a 8, se vocês se disciplinarem em cima disso aqui. Desejo uma boa sorte para os senhores e se quiserem ver mais atentamente essa matéria de uma maneira bem mais ampla, discutida de uma maneira bem mais ampla, vocês poderão ver no vídeo que eu estou fazendo realmente sobre toda a apostila, certo? Desejo toda a sorte do mundo para os senhores e que façam uma ótima prova. Esse é o meu desejo. Até a próxima.